Jesus. Amém, amém, aleluia. Glórias a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Crianças de 3 a 6, agora você pode ir. As criancinhas aí de 3 a 6 anos. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Deus está aqui. Amém. Glória a Jesus. É bom, né? Estar na presença do Senhor. Esse dia o Senhor fez para nós e por isso nós estamos alegres e estamos aqui para louvar e glorificar o nome do Senhor. Nós vamos aproveitar que estamos em pé e nós vamos ler a palavra do Senhor e nós vamos ler alguns textos da palavra do Senhor. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Aleluia, ao 18. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 7. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 7. Aleluia! Capítulo 6, versículo 7 de 2 Coríntios diz assim: na verdade é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Vamos ler também Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2 nos diz assim: e não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 1 de Pedro 5 e 8. Primeira de Pedro 5,8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E para finalizar essa parte, 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3, 4 e 5.
Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Amém? Glórias a Deus. Senhor, nós suplicamos pela Tua ajuda, Senhor. Nada podemos fazer sem o Senhor. Que o Senhor possa me capacitar nesse dia. Ó Deus, que o Senhor possa realmente me usar como uma mangueira, como um instrumento para falar com a Tua igreja. Ó Deus, que o Senhor possa colocar as palavras que eu devo falar com os Teus filhos. O povo é do Senhor, a igreja é do Senhor, e a palavra é do Senhor, e eu sou do Senhor. Portanto, ó Deus, tenha liberdade para usar-me, Senhor, conforme a Tua vontade. Senhor, eu quero me esvaziar de mim mesmo. Esvaziar-me, Senhor, do orgulho, da altivez, para que o poder do Senhor possa se manifestar, Senhor, através desta palavra. Toda honra, toda glória e todo louvor nós daremos a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor com a salva de palmas? Pode se sentar, glórias a Deus. Meus irmãos, eu estou nesta manhã feliz na presença do Senhor, ao mesmo tempo temeroso, porque é uma grande responsabilidade quando nós estamos diante do povo de Deus ministrando a palavra do Senhor. E eu quero que nesta manhã esta palavra possa falar ao seu coração, que esta palavra possa edificar a sua vida. É um assunto muito interessante, muito importante. E quando Paulo ele escreve este capítulo, nós, ao estudarmos a segunda carta aos Coríntios, nós percebemos que até o capítulo 9, o apóstolo Paulo ele vem falando sobre assuntos diversos, reconciliação do homem com Deus, ele fala da abnegação, ele fala das ofertas para os pobres da igreja de Jerusalém, e de repente, do capítulo 9 para o capítulo 10, 11 e 12, o assunto muda completamente, e ele começa a fazer uma defesa do seu ministério. E essa diferença que temos, né, aqui, parece que alguém deve de ter chegado, e provavelmente Tito, porque ele disse que tinha ficado feliz com a chegada de Tito, e traz notícias não muito boas daquela igreja, da igreja de Corinto. Paulo escreveu aproximadamente 4 cartas para a igreja de Corinto, das quais nós temos apenas 2. E em Corinto havia chegado alguns líderes, alguns ensinadores judaizantes, e eles então começaram a questionar a autoridade do apóstolo Paulo, o trabalho do apóstolo Paulo e a pessoa do apóstolo Paulo. E eles diziam, o apóstolo Paulo, ele não usa, se nós lermos no início do capítulo, diz que ele era humilde, ou seja, tem uma tradução da versão transformadora que diz que eles consideravam Paulo fraco pessoalmente, que quando ele estava lá, ele era muito
fraco, mas que quando ele estava ausente, ele era muito duro nas suas cartas, né? E eles tinham uma oratória, eles usavam a dialética grega, que é discursos inflamados, né? É uma pregação muito rebuscada, muito bonita. E aí o apóstolo Paulo, então, ele, ao ouvir esses relatos, ele escreve, dizendo: olha, eu suplico para vocês, eu peço que vocês, né, quando eu for visitar, que eu possa realmente usar de amor com vocês, né? Mas se vocês não entenderem o reino, se vocês não entenderem o evangelho como ele é, a palavra de Deus, o reino de Deus, eu vou ter que ser duro com aqueles que pensam que nós agimos, ou que eu ajo, com motivações humanas. E então ele introduz esse assunto dizendo: porque nós, embora somos humanos, nós não lutamos com armas humanas. Nós não militamos com armas carnais, né? Então, ele diz o seguinte, que nós não lutamos segundo os padrões deste mundo, mas que as nossas armas, elas são poderosas em Deus, não são armas do mundo. Então, ele nos brinda com esse ensinamento maravilhoso, importantíssimo para nós hoje. Existem determinadas circunstâncias que Deus permite, como permitiu acontecer ali em Corinto, para que esta mensagem, para que este assunto fosse ensinado para a igreja do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele diz que nós temos armas espirituais. Em Efésios, ele diz que nós lutamos não é contra carne e sangue, não são contra pessoas, mas são contra os espíritos dominadores. Nós lutamos contra demônios, nós lutamos contra os principados, contra as potestades. Ou seja, quando você se alistou nesse exército de Cristo, você entrou numa batalha e você agora tem um adversário. Você foi tirado do reino das trevas e transportado para o reino da luz, para o reino de Jesus Cristo. Agora você faz parte de um exército que tem uma batalha, que tem uma luta. Sabe, meus irmãos, quando um exército vai lutar, vai guerrear contra outro, eles procuram conhecer as armas do inimigo, as estratégias do inimigo, ele procura conhecer o poder do adversário, né? Então, é preciso que você realmente conheça os pontos fortes, os pontos fracos do adversário, para aquele exército, né, vencer, ter vitórias, conseguir superar o adversário. E da mesma forma, o cristão, ele precisa de conhecer as armas do adversário, para que você possa estar preparado para vencer. Por isso a palavra do Senhor nos diz aqui que nós temos armas poderosas. Você não vai lutar no nível humano. Não adianta você ser rico. Não adianta você ser sábio, segundo o mundo. Certo? Você não vai vencer esse inimigo com a sua sabedoria. Você não vai vencê-lo pela sua perspicácia. Não. Você vai precisar de armas muito mais poderosas, porque esse inimigo, ele usa algumas estratégias, e uma delas o apóstolo Pedro diz que ele anda em derredor, buscando quem possa tragar. Ele anda à espreita, né?
Os leões, eles têm uma estratégia para atacar a presa. Eles vão rodeando aquela manada que ele está espreitando, e quando algum animal daquela manada se afasta do bando, está distraído, quando ele está vulnerável, o leão ataca. E ele ataca com certeza de que ele vai matar aquela presa. E o apóstolo Pedro, ele usa esta mesma figura para dizer que o diabo, ele usa o mesmo modo. Ele conhece o ser humano. Ele conhece como o ser humano age, como ele reage. E é por isso que a Bíblia diz que nós precisamos de ter uma armadura para vencer o inimigo. E aí, Efésios capítulo 6, diz que nós precisamos de usar esta armadura, porque o diabo, ele usa uma arma chamada engano, que é a astúcia. Astutas ciladas, ele arma armadilhas enganosas. Então, Jesus, ele diz que o diabo, ele é o pai da mentira. E se tem uma arma que o diabo manuseia com grande maestria, é engano, mentira. E as pessoas, elas são enganadas. Apesar de ter certezas, são certezas enganosas. Enganosas. Obrigado. Então, meus irmãos, é preciso ser sóbrio e vigiar. Ser sóbrio é ser moderado, é ter autodomínio, é ter equilíbrio, é ter uma mente sã. Uma pessoa, quando ela está sob efeito de entorpecente, álcool e etc., a mente perde a sua sanidade. E essa pessoa, ela não está sóbria, porque ela está sob efeito de algum opioide ou álcool. Então é preciso que o cristão, ele tenha a mente sã, para que você não seja enganado, para que você não seja vencido pelo adversário. Não é? Então, meus irmãos, a batalha, ela está deflagrada. Ela está deflagrada, né? Essa é a palavra. E não tem como fugir disso. Você vai ser bombardeado, porque o diabo, ele usa setas malignas, ele usa setas e dardos inflamados. Né? Por isso aqui, Efésios capítulo 6, diz que nós devemos de fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Não queira vencer na sua própria força. Você vai precisar da força do Senhor. Então, meus irmãos, é preciso que nós revistamos desta armadura para que você permaneça firme contra os ataques do adversário. E para isso nós temos aqui várias armaduras de cunho defensivo, para você não ser atingido por estas armas, por estes dardos, por estas setas, por essas flechas malignas, né? E esta armadura, ela inclui que nós devemos de estar cingidos com a verdade. Se o diabo, ele usa o engano, você precisa da verdade, você precisa conhecer a verdade, você precisa viver a verdade, andar na verdade. Hoje foi lido aqui, santifica-os na verdade. A tua palavra é a...
Então, qual que é a verdade que você precisa de conhecer, viver, andar e praticar? Palavra de Deus. Então, é preciso estar cingido com a verdade. Cingido com a verdade, com a palavra de Deus. A palavra precisa estar na boca e no coração, para você praticar, para você fazer, para você combater. Jesus, ele está no deserto, 40 dias em jejum, e ao findar os 40 dias aparece o tentador, e ele diz: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, ele usou a verdade, a palavra. Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo agora ele distorce a palavra, ele usa de engano, leva Jesus no alto do pináculo do templo e diz: pula daqui, porque está escrito no Salmo 91, que Deus vai dar ordem aos seus anjos para te guardar, para você não tropeçar em pedra alguma. Isso é uma distorção, está torcendo a palavra. Jesus diz também, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Por isso que precisa conhecer a verdade. Porque muitas vezes nós vamos ver aqui, se der tempo, que o diabo ele usa essa distorção da verdade. Esse é o problema da maioria dos que caem no engano do diabo. Porque são sofismas. Na tradução aqui desse texto de 1 Coríntios, lá diz que porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Sabe, meus irmãos, nós precisamos de compreender que o diabo ele usa sofismas, né? E o que é um sofisma? Sofisma é um argumento concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, de acordo com as regras da lógica, mas apresenta na realidade uma estrutura inconsistente, errada e mentirosa, enganosa. Ou seja, o argumento parece que é verdade, parece que está de acordo com a lógica, mas a intenção é produzir a ilusão. Ilusão é engano. A intenção é enganar. Parece verdade, mas não é. Né? Um certo agricultor, acho que indiano, ele estava tendo problemas com, acho que os macacos, lá nas plantações dele e coisa. Aí o que ele fez? Ele colocou um espantalho, e durante um tempo, alguns dias, resolveu o problema, mas de repente os macacos descobriram que aquele espantalho não saía do lugar, e eles voltaram a atacar. Aí que a camarada pensou, pegou não sei se um couro, o que é, e pintou como se fosse um tigre, e colocou lá. E os macacos, durante um tempo, também se afastaram, perceberam que não era, né, que ele não saía do lugar. Aí voltaram de novo. Aí que a camarada teve a ideia, pegou o cachorro e pintou ele de tigre. E o cachorro ficava andando. E os macacos não voltaram mais. Entendeu, irmãos? O diabo faz isso. Ele vai usando sofismas, sabe? Para enganar. Parece que é um tigre, mas na realidade é um cachorro.
né? Então, meus irmãos, sofisma é isso, é um argumento mentiroso, é um argumento falso, mas que parece que é lógico, parece que ele é certo, sabe? E é isso que o apóstolo Paulo diz, que esse é uma das armas do diabo, né? Esta é uma das armas do adversário. Então nós precisamos de estar com a verdade. Nós precisamos estar cingidos com a verdade para nós não sermos enganados, porque ele usa a força do engano, a força da mentira. Quantas pessoas que já serviram a Deus com fidelidade e com dedicação e que hoje acha que está tudo bem, está no pecado e acha que está certo, está no pecado e acha que está salvo, porque Deus é amor, Jesus é amor, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Deus manda alguém para o inferno? Deus manda alguém para o inferno, irmãos? E como é que muita gente vai? A maioria. Porque rejeitam o amor de Deus, porque rejeitam Deus, não é? Porque rejeitam o Senhor. Então, irmãos, o inimigo, nós vemos que o inimigo, ele tem, né, força, ele tem astúcia e ele tem poder, inclusive para influenciar o homem, tá? Ele tem esse poder para influenciar o homem. Ele tem a capacidade de nos influenciar, porque ele se alimenta daquilo que os nossos desejos, sabe, daqueles desejos da carne, e isso faz com que o diabo, ele nos influencie, que ele influencie o homem, né? Então nós precisamos de alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus, ser cheios do Espírito Santo, para nós não andarmos segundo a carne, para andarmos segundo o Espírito, segundo a vontade de Deus, segundo a vontade de Deus. Porque o diabo, ele cria uma dúvida e ele se alimenta daquilo que nós damos para ele. Então, meus irmãos, nós vemos que o diabo, ele luta contra o homem, ele luta contra o cristão, ele luta contra você. Onde é que é o nosso campo de batalha? Se nós temos um inimigo e esse inimigo, ele usa de engano, ele usa de ardis, onde nós temos que lutar? Onde é o campo de batalha que temos que lutar? Normalmente nós pensamos sempre para fora, mas essa luta nossa é dentro de nós. Essa luta não é para você combater para fora, do lado de fora, é para você combater do lado de dentro. Jesus, ele já venceu o diabo. O diabo não é inimigo de Deus, gente. Ele é adversário. Mas inimigo, ele é uma criatura de Deus. Jesus, lá na cruz, expôs ele aonde? Ninguém vê, irmãos? A vergonha pública, ao desprezo público. Jesus já pisou na cabeça da serpente e tomou as chaves do inferno e da morte. Quando o diabo for preso, Deus não vai sair do trono dele para lutar com o diabo. É um anjo. Vai chegar lá e vai amarrar. Mas ele é seu inimigo. Ele é seu adversário. Né? Então o diabo, ele não é o que muitas pessoas fazem, achando que ele é um arqui-inimigo, que tem um poder para combater contra Deus. Não. Agora, meus irmãos, essa luta, ela ocorre dentro de nós.
Outro inimigo que nós temos é o mundo. Mas Jesus já venceu o mundo. João 16:33, Jesus falou: eu já venci o mundo. Então o diabo está vencido e o mundo está vencido por Jesus. Agora somos nós. Mas essa luta nossa, ela acontece, fala para mim, dentro de mim. Se ela ocorre dentro de você, onde que ela ocorre? Onde? Onde, irmãos? Na mente. A luta do cristão contra as astutas ciladas do diabo, contra o adversário, acontece aqui, na mente. Por isso que o apóstolo Paulo escreve, Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, você precisa de renovar a mente. Porque aqui é o campo, é aqui que você precisa de guerrear, é aqui que você precisa de vencer. Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu, porque deles procede a saída da vida. Glória a Deus. Então tem que guardar o que mesmo, irmãos? O coração. Jesus falou o seguinte: não é o que entra no homem que contamina o homem, mas é o que? Porque do coração do homem procedem os maus pensamentos, os homicídios, o que mais? As prostituições. Está entendendo? Estas coisas contaminam. Então veja bem que Jesus, ele está dizendo aqui que é de dentro. Agora, o nosso coração é um pedaço de músculo que bate sem parar. Não é verdade? Jesus e Salomão não estão falando desse coração. Verdade ou não? Ele está falando de algo muito maior. Onde é que é a sede dos nossos sentimentos? E onde está o nosso pensamento? Hein, irmãos? Onde está a nossa mente? No cérebro. O cérebro é um negócio tremendo, né? Diz que tem mais de 100 milhões de neurônios e cada neurônio faz de 1.000 a 30.000 sinapses por segundo. E então dá trilhões de sinapses, que são pulsos elétricos. Né? Imagina a capacidade disso. E ali no cérebro está o pensamento, está a mente, está as emoções, a memória. É uma série de coisas maravilhosas, né? E ali, irmãos, é que nós precisamos de guardar. Eu falei aqui que o diabo, ele alimenta daquilo que nós damos para ele. E o que é que você está dando para o seu cérebro? O que é que você está vendo? O que é que você está ouvindo? Né? O que nós vemos e ouvimos? O que você assiste? O que você lê? O que você ouve? Você precisa de guardar o coração. Fiz um concerto com os meus olhos. Não colocarei coisas más diante dos meus olhos. É preciso você compreender que esse é o campo de batalha. O diabo, ele se levanta contra a verdade. Ele se levanta contra informações primárias que você tem, para gerar dúvida, para gerar em você insatisfação, para afastar você da verdade. Ele cria sofismas, né? Então,
lá no Éden. Deus falou para Adão assim: Adão, olha, eu quero que você me sirva com amor. Eu quero que você me ame. Mas para você me amar, se eu não te der a opção para você não amar, não me obedecer, vai ser uma coisa forçada. Porque você não vai ter condição de fazer a segunda coisa. Então está aqui, todo esse jardim é seu. Essas milhares de árvores frutíferas, é tudo seu. Mas é o seguinte, essa árvore aqui, que é do conhecimento do bem e do mal, você não come. Isso aqui, você vai demonstrar o seu amor por mim, não comendo dessa árvore. O resto é tudo seu. Um determinado dia, a Eva está ali perto, e chega a serpente, e o diabo diz na boca da serpente, dizendo: como é que Deus mesmo falou? Vocês não podem comer de nenhuma dessas árvores desse jardim. Está entendendo, irmãos, a mensagem? O que o diabo faz ali? Ele trabalha na mente de Eva, colocando uma dúvida em cima de uma informação que Eva tinha. Então, irmãos, e aí Eva diz: não, é só dessa aqui que a gente não pode comer, porque se comer a gente vai morrer. Ele falou: não, você não vai morrer, você vai ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. A meia-verdade, um sofisma. Parece que é verdade. Vocês vão conhecer, vocês vão ser igual a Deus. É verdade isso, irmãos? Quem aqui é igual a Deus? Qual que é a minha verdade? Vocês vão conhecer o mal. Porque o bem eles conheciam. Eles só não sabiam o que era o mal até então, porque não tinha o mal no mundo. E Eva então comeu e deu para o seu marido. Cuidado com as sugestões que o inimigo dá. Cuidado com as sugestões, entendeu? Então, meus irmãos, nessa dúvida de Eva, o diabo acabou enganando ela, certo? Acabou enganando Eva. O que você alimenta a sua mente é aquilo que você vai viver. Você começa a assistir determinados programas ou determinadas coisas que são contrárias aos seus princípios, aos seus valores. Se você continuar assistindo, em pouco tempo, aquilo vai ser normal para você. Você vai acostumar com aquilo. Você vai achar que é normal. Você vai até justificar. Então, as nossas armas, elas são poderosas em Deus, elas são espirituais, porque nós lutamos no nível do espírito, não é no nível carnal. No nível carnal. A palavra do Senhor diz que que as nossas armas, elas são poderosas em Deus para destruir os sofismas e as fortalezas, né? Fortalezas espirituais são padrões de pensamentos inconscientes que estão em desarmonia com a palavra de Deus. Então, todo pensamento, todo padrão que é resistente inconscientemente, ele gera pensamentos, sentimentos e comportamentos contrários ao plano, ao propósito, que estão arraigados dentro de nós e que nós reagimos de acordo com aqueles padrões que são contrários à palavra de Deus, contrários à vontade de Deus. Fortalezas, né, espirituais.
Então, meus irmãos, nós precisamos de conhecer a verdade, conhecer as Escrituras, nos vestir dessas Escrituras e começar a gerenciar o nosso comportamento, gerenciar os nossos pensamentos, gerenciar, né, os nossos padrões. Por que tem um ditado aí que está muito em voga, principalmente para quem acompanha um pouco de política? Uma mentira contada 1000 vezes se torna uma... Como é que é, irmãos? Verdade. Sabe por quê? Virou uma fortaleza. Você vai ouvindo a mentira, vai ouvindo a mentira, vai ouvindo a mentira, vai ouvindo a mentira, de repente, você aceita, como se fosse uma verdade. Como se fosse uma verdade. Né? Então, e o nosso corpo, ele reage àquilo que nós ouvimos, àquilo que nós vemos, as mensagens que nós recebemos, né? Então, uma hora você vai achar normal a mentira. Uma hora você vai achar normal o pecado. A pessoa que vive, né, se alimentando dessas coisas, uma hora ele vai achar, inconscientemente ele vai se amoldar. Por isso que o apóstolo Paulo diz, não vos amoldeis a este mundo. Não vos conformeis com esse mundo, não tomem a forma. Você pega a gelatina, faz a gelatina, coloca na forma, leva na geladeira. Quando você vai servir a gelatina, qual que é o modelo da gelatina? É o modelo da vasilha, da forma que você colocou.
foi contaminada por sofismas, entendeu? Por enganos travestidos de verdade. Travestidos de verdade. Então, irmãos, a pessoa, determinados procedimentos, que quando eles são confrontados com a palavra de Deus, com a verdade, eles são impuros, pecado, estão errados, né? Então, irmãos, por isso você precisa conhecer a verdade. É na verdade que você tem que andar, certo? Então, nós precisamos de ter esse cuidado para nós não acharmos que as práticas que são contrárias à verdade, elas são normais, né? Então, está travada essa batalha no nosso pensamento. E nós precisamos de lutar, porque às vezes a gente fica naquela assim, eu faço isso ou não faço? Posso ir ou não posso? Né? Eu falo ou não falo? Eu ouço essa música ou não ouço? É uma luta dentro, é uma batalha dentro de você, dentro do seu pensamento. Tiago diz que nós somos tentados quando nós somos atraídos e enganados pelo nosso próprio desejo. Então você tem que ter cuidado com seus desejos, você tem que ter cuidado para você não ser tentado pelo adversário, né? Então, para cada argumento, a mente vai dar uma linha de raciocínio que pode se transformar numa fortaleza, né? Então você precisa de estar vigiando os seus pensamentos, você precisa de estar vigiando aquilo que você está pensando, você precisa de estar ali orando. Por isso que nós precisamos de ser sóbrios, ter uma mente sã e vigiar. Não é para você vigiar de fora, é para você vigiar dentro. Porque quando a gente fala de vigiar, a gente sempre pensa em vigiar para fora. O lugar que eu vou tem que vigiar, o ambiente que eu estou, com quem eu estou, beleza. Mas você precisa de vigiar dentro, vigiar os seus pensamentos, vigiar aquilo que você está ouvindo, vigiar aquilo que você está vendo, vigiar aquilo que você está falando, vigiar aquilo que você está sentindo, né? Então, meus irmãos, às vezes a gente tem perdido território, tem perdido vitórias por causa da nossa mente. E às vezes nós sofremos ataques espirituais, ataques malignos, exatamente por causa da nossa mente. O diabo ataca porque ele sabe que você não está vigiando a sua mente. Ele sabe que você está com alguns sofismas, que você tem sofismas, e aí ele te ataca para você achar, para te vencer. Né? Então nós precisamos muito de ter esse cuidado. Por exemplo, o povo de Israel tinha recebido uma promessa de Deus, de uma terra que manava leite e mel. Eles estavam escravizados 430 anos. Os filhos homens que nasciam tinham que ser mortos ao nascimento. Tinham que fazer tijolo e dar conta de um número tal, e eles eram chicoteados, açoitados, quando não dava conta da tarefa. E eles agora, com muita angústia, clamam ao Senhor. Deus envia um líder, Moisés, tira eles do Egito, e Deus então leva eles, abre o mar vermelho, e eles veem muitos milagres, muitas coisas. Deus dá pão, maná, todo dia, e com menos de 2 anos, isso porque eles pararam praticamente quase 1 ano lá no Monte Sinai, eles estão agora para entrar na terra. E Moisés manda 12 líderes escolhidos para espiar a terra, para espionar. E eles vão, e eles chegam com um relatório maravilhoso. Terra é boa demais, terra é ótima. 2 homens carregando um cacho de uvas.
tem muita coisa boa. Mas 10 disseram, lá tem cidades muradas, fortificadas, carros de guerra e até gigantes. 10 deles disseram, aqueles homens, nós perto deles éramos como gafanhotos. Nós não vamos conseguir. Nós estamos perdidos. Nossos filhos vão virar escravo desse povo. 2 disseram, não, esse vai ser igual o pão que Deus nos deu para comer. Aqueles 10 foram derrotados sem nunca levantar a espada, sem enfrentar o inimigo. Eles foram derrotados sem guerrear. Eles foram derrotados pela mente, no pensamento. Morreram diante do Senhor por murmuração, sem levantar a espada. Aqueles filhos deles que falou que iam ser escravos, 40 anos depois chegou lá e venceu aquele povo tudo. Aquele povo era como pão assado. Era só assar, pôr no espeto, assar e comer. Será que você está entendendo? Então, irmãos, nós precisamos de cuidar dos nossos pensamentos, da nossa mente. Então, o sofisma é aquilo que distorce a verdade, que elabora uma mentira, confunde verdade. E nós estamos vendo um monte de coisa, ideologia de gênero, não é? A ideologia de gênero, não, pastor, mas é o seguinte, tem que ter aceitação, ou não aceitação, nós precisamos de aceitar, nós precisamos de amar. Irmãos, nós não precisamos de pensar nisso. A Bíblia já diz que é pecado, ponto, final. Eu preciso de pensar se ideologia de gênero é certo ou errado. Eu sei que é errado, já está dizendo, meu Deus já disse. Deus disse ou não disse? Mas tem crente que pensa que tem que dar uma colherzinha de chá. Tem que pensar. Não, pastor, mas tem que olhar o outro lado, tem que ouvir o outro lado. Irmãos, eu já decidi que eu não quero ouvir o outro lado é o diabo que vai falar. Ou não é? Não, pastor, mas isso é homofobia. Não. O adúltero também é pecado. Entendeu? Agora, não, mas a pessoa já fez a escolha dela, ela quer ser assim, beleza. Só vou dizer para você, o seu final, o seu resultado vai ser terrível, porque é o lago que arde com fogo e enxofre. Mas eu falo isso para o adúltero também, para o mentiroso também. Quer continuar na mentira? Continua, mas o seu final vai ser o inferno. Você quer continuar matando? O seu lugar vai ser o inferno. Então, irmãos, nós precisamos de saber lidar com isso, não é? A palavra de Deus, ela diz que nós temos que vencer o pecado. Todos têm que vencer o pecado. Todos têm que viver uma vida separada do pecado. Não é verdade? Tem que viver uma vida de consagração, senão ninguém verá o Senhor. Segue a paz com todos e sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, nós precisamos de ter esse cuidado, né, com os argumentos que nós ouvimos hoje, né? Nós não podemos ouvir o outro lado é o diabo. Você já tem uma palavra que está escrita aqui, o que é a verdade, é só você conhecer e ficar com ela. Esta é a verdade, este é o caminho, andai dele, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. É assim que a palavra do Senhor nos diz, né? Então, irmãos, pastor, mas eu não faço, não, mas não tem nada contra quem faz. Se não reprovar as obras deles, seremos cúmplices do pecado, não é assim? Efésios 5:11, Apocalipse 18:4. Efésios 5:11.
E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Não é só os que fazem, mas também os que concordam com quem? Com quem faz, irmãos, com quem faz. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Não, pastor, mas nós precisamos do amor, nós precisamos agora a igreja do amor é a igreja inclusiva, né? Irmãos, você está vendo que que o cego tem um cego perto de você. E ele está andando e na frente dele tem um buraco com 10 metros de profundidade. Melhor, você está na laje de um terraço sem beiral. E tem um cego lá em cima. E o cego está querendo ir embora. E você está vendo. E você diz: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. O que vai acontecer? Você amou ele? Depois que caiu lá, você amou? Deixou ele ir porque você não quis falar para ele que tinha um buraco ali, que ele estava errado, que ele não estava vendo. Aí você vê o pecador no pecado e você diz: não, Deus te abençoe, eu te amo, não vou te falar nada, não vou te contrariar, não vou te falar a verdade não, porque eu te amo. Isso é amor? Deixar as pessoas ir para o inferno não é amor. Não é verdade, irmãos? Mas é só os outros. Você só não pode falar com eles. Agora nós temos alguns sofismas, irmãos, dentro da igreja, né? Meu tempo já está acabando. O apóstolo Paulo diz que nós devemos de orar com toda oração e súplica no Espírito. Tem gente que pensa e tem gente que pergunta: se Deus já sabe tudo, até antes de eu falar, para que eu preciso de orar? Irmãos? Não vou poder demorar agora porque o meu tempinho está curto. Mas deixa eu só te contar assim, resumidamente. Porque a oração não é para Deus, é para você. Não é Deus que precisa da oração, é você que precisa dela. É você que precisa de aprender a se chegar diante do Senhor e confiar. É você que precisa de aprender a se humilhar perante o Senhor. A esperar com paciência. Então a oração nunca é para Deus, é para você. Hã? Ore até que Deus te ouça, né? Boa ou não é essa frase? Ore até Deus te ouvir. Amém? Não? Não? Você ora sem esperar que Deus te ouça? Sim ou não? Agora, e orar até você ouvir a Deus? É diferente, não é? Quando é que Deus ouve a nossa oração? Quando a gente, imediatamente. E quando é que você ouve a Deus? Quanto tempo vai durar para você começar a ouvir Deus falar com você? Né? Então devemos de orar até sair daquela oração na carne e entrar na oração do Espírito. Até você sair do lugar, do pátio, do holocausto, entrar no lugar santo. Lá no tabernáculo não tinha 3 lugares distintos? Não tinha, irmãos? O pátio, onde estava o altar do holocausto, onde oferecia as ofertas pelo pecado, a pia de lavar e depois o tabernáculo. E lá tinha o lugar santo e o santíssimo. Outra coisa, irmãos, perseverar até o fim. Mas para que perseverar? Perseverar, para que isso? Para paciência, para quê? Hoje nós vivemos num povo, numa geração que quer tudo imediato, que não quer esperar nada, que não, às vezes não persevera, casa hoje, separa amanhã. O índice de divórcios da igreja é igual ao do mundo.
que é um absurdo, porque não querem perseverar. Incompatibilidade de gênio, é que não sei o quê, é um monte de problema, né? Mas não foi você que escolheu. Então persevera, vai orar e vai dizer: Deus, muda a minha vida. Se os dois orar pedindo para Deus mudar a vida e decidir mudar a si mesmo, o casamento vai dar certo. Vai dar certo, não é verdade? Mas a gente quer mudar só o outro, não é verdade? Nunca quer mudar nós mesmos. Outra coisa, irmãos, orgulho, ressentimento, né? Vingança. A gente tem isso, a gente, se pisar no meu calo, eu piso no dedo também. Comigo é 7 ou 70, 8 ou 80. Dou um boi para não entrar na briga e dou uma boiada para não sair dela. Mas eu tenho razão, pastor, eu tenho razão. Ele tem que pedir perdão porque eu tenho razão. E atrás da razão, o diabo está derrotando muitas pessoas. Está derrotando muitas pessoas porque quer ter razão. Um casal, os dois começam a brigar e ninguém quer abrir mão da razão. Acaba o casamento, acaba o relacionamento. Entendeu? Deixa os filhos órfãos. Mas não perca a minha razão. Não importa, pastor, eu tenho o direito de ser feliz. E seus filhos? Tenho o direito de ser órfão? Não, mas não morreu, está separado. Irmãos, morte é separação. Ou separação é morte. Então é preciso, irmãos, nós renovar a mente. Nós precisamos de renovar a nossa mente. Né? O orgulho, irmãos, é um negócio sério. Eu vou repetir uma coisa que eu falei aqui na aula de teologia. Jonathan Edwards, um grande homem de Deus, ele diz que o orgulho é como a cebola. Você tira uma casca e aparece outra. Nós somos por demais orgulhosos. E de onde vêm as ofensas, de onde vêm as queixas, de onde vêm os grandes problemas? Por causa do nosso orgulho. Não é? O orgulho, o diabo ele usa muito o orgulho, ele vai lá naquela pecinha, sabe? Quem é sonoplasta tem aquelas mesas de som que tem aqueles botõezinhos assim do volume, né? Aí vai lá, o diabo pega um botãozinho daqui do orgulho e dá nele uma empurradinha. O camarada cresce, o camarada fica valente, o camarada fica ofendido, né? E até sai da igreja. Orgulho, nós precisamos de vencer o orgulho, irmãos, né? Então nós precisamos de amar a Deus, amar ao Senhor, de todo o nosso entendimento, amar a Deus com a nossa afeição, colocar Deus como nossa prioridade. Nós precisamos com a nossa alma, com aquilo que nós somos, e até mesmo com a nossa vaidade, precisamos de louvar o Senhor, de adorar o Senhor. Pastor, mas eu não tenho vaidade não. Você não foi lá na loja e comprou a roupa mais feia que você comprou. Que você achou lá, você não comprou a mais feia. Você comprou aquela que você achou que ficou melhor para você. Isso é vaidade. E que tal você adorar a Deus com a sua vaidade? Essa roupa glorifica o Senhor. Não é verdade, irmãos? Ou essa roupa, ela glorifica o pecado, é a sensualidade. Vou comprar essa roupa porque ela é muito sexy, muito sensual, muito lasciva, né? Então é preciso nós louvarmos, nós amar a Deus, até mesmo com a nossa vaidade. Bem arrumadinho, com decência, com pudor. Amar a Deus com o nosso intelecto, com os nossos pensamentos. Aquilo que você está pensando glorifica a Deus. O que você pensa
glorifica o Senhor. Nós precisamos, irmãos, de amar a Deus. O que é o amor a Deus? João 14, 21. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então é preciso guardar, amar a Deus com os pensamentos. E quando você vai orar? Que você começa a pensar em outras coisas. As irmãs aí, não, esqueci a panela no fogo. Esqueci de lavar a roupa. Né? E pôr aquela roupa lá para bater. Oh, não, esqueci de ir lá fazer isso. Esqueci de ligar para o fulano, para os homens. Esqueci de... Irmãos, como fazer? Transforme o que você vai pensando em oração. Vem um pensamento, Senhor, te coloco diante do Senhor minha esposa. Senhor, coloco diante do Senhor meu filho. Senhor, coloco diante do Senhor aquele negócio. Senhor, deixei de fazer aquilo, mas eu quero colocar diante do Senhor. Comece a colocar tudo que vem na sua mente na hora da oração, fazer virar uma oração, um assunto para oração. Aí você vai colocar o seu pensamento em harmonia. Né? Vai ficar em harmonia ali diante do Senhor. Agradar a Deus. Né? Então, irmãos, nós precisamos de amar o Senhor, de obedecendo ao Senhor. Amar a Deus, irmãos, é ser submissos à sua palavra. Ser obedientes, ter dependência dEle. Nós não confiarmos em nós mesmos. Ser submisso a Deus é tão difícil, né, irmãos? Eu não vou perdoar fulano, não. Ele me ofendeu muito. Não. Perdoar, não. Só se ele vir aqui pedir perdão e demonstrar que está arrependido. Né? Irmãos, Jesus, ele diz que nós temos que perdoar. Se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Então nós precisamos de obedecer. E para obedecer a Deus, o que faz, irmão? O que fazer? Salmo 119, 11. Guardei a tua palavra no meu, para eu não. Então a palavra tem que estar dentro de você, entendeu? Não é aqui no bate-bate, é aqui, ó, no seu pensamento, na sua mente, no seu cérebro, tem que estar cheio da palavra. A palavra tem que estar aqui para você não pecar. A pessoa foi lá e te humilhou, te ofendeu, mas você diz, a palavra diz, humilhai-vos perante Deus, que Ele vos exaltará. Então, sabe uma coisa? O Senhor Jesus, Ele foi afrontado, Ele foi chicoteado, sabe uma coisa? Ele sofreu muito mais do que eu estou sofrendo nessa ofensa aqui. Eu não quero saber disso na minha vida, acabou. Sai dali, acabou. Mas aí você deixa o diabo ir lá e pegar aquele botãozinho do orgulho e dizer assim, quem que ele pensa que você é? Quem que ele pensa que é para falar isso comigo? Ninguém nunca falou isso comigo, nem minha mãe e meu pai. E aí você começa a deixar os pensamentos e ele vai só aumentando o volume do orgulho na sua vida. E daí a pouco você está desejando vingança, você está babando vingança. Romanos 12, 19 diz que a vingança é mesmo, é de quem, irmãos? É para nós vingarmos a nós mesmos? Não, é para deixar na mão do Senhor, que Ele é o nosso vingador. Deixa lá nas mãos dEle. Se você der uma olhadinha para dentro de você, você já feriu alguém também, você já ofendeu alguém aí nessa vida sua, nessa caminhada sua. Então vamos deixar a palavra de Deus estar dentro de nós, para nós estarmos em harmonia com Deus. Para vencer essas batalhas espirituais, para vencer, nós precisamos de amar a Deus. Nós precisamos de ter uma mente renovada. E aí a sua vida vai ser totalmente transformada. E você vai entender que a vontade de Deus é boa, que a vontade de Deus é perfeita e que ela é prazerosa. Se você deixar a palavra renovar a sua mente, você vai ter a mente de Cristo.
E aí você vai ser um vencedor. Você vai ser vencedor. Irmãos, não deixe o passado virar uma prisão na sua vida. Tem pessoas que ficam presas no passado, presas com a ofensa no passado, presas, uma prisão, mas você precisa de fazer desse passado uma mola propulsora. E você deve de olhar para frente, olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Olha para o que Deus vai fazer agora na sua vida. Olha o que Deus vai fazer no futuro na sua vida. Aleluia. A maioria dos problemas que nós temos, irmãos, foi nós mesmos que geramos. Você vai gerar guerra ou vai gerar paz? As suas decisões vão definir se você vai gerar guerra ou paz. As nossas escolhas, amanhã, será um reflexo delas. Aquilo que você pensa e não quer mudar, amanhã pode virar uma guerra, uma batalha na sua vida. Tem pessoas que não querem mudança. Tem pessoas que querem confiar no seu próprio coração. Porque eu estou sentindo mal, estou sentindo... Irmãos, se você for seguir o seu coração, cada dia você vai estar de um jeito. Jeremias 17, 9, diz o seguinte, que enganoso é o coração, e mais o que, irmãos? Perverso. Tem outra tradução que diz o que mesmo? Desesperadamente corrupto, ou desesperadamente mal. E você vai confiar nele? Vai confiar no coração? Vai confiar nos seus pensamentos, nos seus sentimentos? Você vai confiar? Procure saber quais são seus pensamentos. Procure saber quais são os pensamentos de Deus para você. Se você quiser saber, Jeremias 29, 11 diz: eu é que sei que pensamentos que eu tenho a respeito de vós. Pensamentos de e não de mal. Pensamentos de paz. Vamos dizer, pensamentos de paz. Aleluia. Deus tem pensamentos de paz para você. Deus tem pensamentos de vitória para você. Seja um adorador. Dê ações de graças em tudo. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Se você der graças ao Senhor, a sua mente vai ser renovada. Você vai vencer essas batalhas na sua mente. Quando você não dá graça, você fica insatisfeito. A insatisfação gera a murmuração, e a murmuração gera a morte. Então vamos dar graças. Vamos viver os pensamentos de Deus para nós. Então coloque-se de pé. Aleluia. Pensamentos de paz. Eu que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Qual o fim que você espera? Qual o fim que você espera? Qual o fim que você está esperando? Qual é a sua grande esperança? A volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem pensamentos de paz para te dar a salvação eterna, um lar celestial, um lugar onde não há morte, onde não há dor, onde não há tristeza, onde não há sofrimento. É para lá que o Senhor te chama. É lá que Ele quer te levar. Mas você precisa de vencer essa luta dentro de você, quebrar essas fortalezas, quebrar esses sofismas, vencer esses argumentos falsos que o diabo tem lançado. E eu quero orar conjuntamente com você. Eu nem vou te chamar aqui à frente, que aquele lugar aqui é pouco, aqui é pequeno para você. Porque todos nós temos que vencer esta guerra mental, esta guerra espiritual que ocorre dentro de nós, dentro da nossa mente. Mas aí onde você está,
Você pode colocar a mão no seu peito ou na sua cabeça, do jeito que você achar melhor, e dizer: Deus, eu quero viver, Senhor. Eu quero estar revestido com a verdade. Eu quero o capacete da salvação para minha mente ter a convicção e a certeza de onde eu vou morar. Senhor, coloca o escudo da fé, Pai, para que eu possa estar protegido e apagar os dardos inflamados do maligno. Quero ter os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Andar no Evangelho, andar na verdade, viver a verdade, praticar a verdade. A couraça da justiça, Senhor, para que eu possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Acima de tudo, orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo. Você precisa da oração em todo o tempo, para você ser revestido dessas armas, para ligar estas armas, para essas armas estarem em plena operação. E eu quero que você dê um brado de vitória agora, um brado de oração, e diga ao Senhor: Deus, eis-me aqui, Senhor. Eu quero estar, Pai, com essas armas espirituais, revestir dessas armas, para ser um vencedor, para lutar as batalhas do Senhor, para vencer os sofismas, para vencer e destruir as fortalezas, para lançar fora os falsos argumentos, no poder do nome de Jesus. Aleluia! Senhor, nós te louvamos pela tua igreja, que esta palavra venha fazer parte da nossa vida e que nós possamos andar na verdade, viver na verdade, praticar a verdade, pensar na verdade, ser guiados pela verdade. No nome poderoso de Jesus, que o nosso coração seja grato, que nós possamos te louvar, que nós possamos orar em todo tempo, com toda perseverança, com toda paciência, ó Deus, com súplica, com orações, ó Deus, com petições, no poder do nome de Jesus. Adestra a tua igreja, adestra o teu povo, adestra, Senhor, agora os teus filhos para vencer, para vencer, para vencer. No poder do nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Xarabai komanagabaha. Narai komanagabasherebe komanaga. Nasumienderebe alabalabasherebe alabarabana. Oh, aleluia. Deixa o Espírito Santo te encher. Deixa o Espírito Santo agora encher o seu vaso. Deixa o Espírito Santo mover você. Deixa o Espírito Santo agora tomar a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Glória, glória, glória. Clame pelos dons espirituais. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio agora, para você batalhar as batalhas do Senhor, para você vencer. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome. Aleluia. Glória a Deus.